mensagem direcionada, especial, preparada para a ceia. Porém, eu queria compartilhar com os irmãos algo que Deus falou no meu coração esse tempo e que não por acaso, né? A gente não acredita em coincidência, né? A gente acredita em Deusidência, né? Deus vai direcionando as coisas. É uma das parábolas também. Trata-se da parábola das 10 virgens. Antes de nós começarmos, eu gostaria de convidar os irmãos para orarem comigo. Baixe sua cabeça, vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse encontro marcado. Obrigado, Senhor, por esse tempo de qualidade, o qual o Senhor preparou uma mesa. O Senhor preparou um banquete, o Senhor preparou, Senhor, algo diretamente da parte do Senhor para nós. Em nome de Jesus, Pai, que nós estejamos sensíveis, Pai, para desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado. A ponto, Senhor, de nós sairmos daqui satisfeitos, plenos, Pai, daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor tem feito. No nome de Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor tem uma palavra preparada, o pão vivo, que sacia, Senhor, e preenche todas as coisas. Que em nome de Jesus a gente possa, nesse encontro marcado, a gente possa te conhecer e prosseguir em te conhecer. Uma relação mais íntima, mais próxima, a ponto de nós desfrutarmos não só apenas aquilo que suas mãos têm a nos oferecer, mas quem o Senhor é. Em nome de Jesus, amém. Amém? Abra sua Bíblia então lá em Mateus capítulo 25. Nós vamos falar brevemente. Hoje é noite especial, noite de Santa Ceia. Então nós vamos falar brevemente a respeito dessa parábola. Mateus 25, a gente vai ler um trecho do 1 ao 13. Amém? Diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E, como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós quanto para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Aqui nós, dentro do contexto, nós chegamos à parte final do ministério de Jesus aqui. Jesus, ele já havia formado os seus discípulos, ele já havia preparado os seus discípulos, ele já havia falado a respeito das verdades do reino, os sermões, ele já tinha feito parábolas a respeito das verdades do reino. E foi pouco antes disso, a gente até falou sobre isso um pouco hoje, no domingo de manhã, pouco antes desse tempo em que nós lemos aqui, tentaram nomear Jesus como rei. Tentaram elevar Jesus a um reinado que não era o reinado a qual ele se propunha, um reino que não é deste mundo. Jesus, ele teria sido apontado como libertador político entre os judeus. E aí Jesus, ele muda o tom do discurso, é interessante. Jesus falava a respeito das verdades do reino, comparava as verdades do reino, aplicava a lei para os judeus. Mas agora a palavra dele é um pouco mais dura, mais incisiva. Jesus, ele começa a questionar a hipocrisia dos fariseus. Jesus começa a apontar para o sacrifício que era necessário fazer. Jesus começa a falar do preço que os discípulos deveriam pagar para segui-lo. Então o contexto dessa parábola, que a gente acabou de ler, é uma repreensão severa
que Jesus havia acabado de proferir aos fariseus e escribas, ali no capítulo 24. Inclusive chamando ele de hipócritas, raça de víbora. No capítulo 24, Jesus fala a respeito da sua morte. Ele fala que muitos sinais o acompanhariam até que ele voltasse para redimir todas as coisas. Então ele fala sobre a volta dele, sobre a salvação, e que os judeus rejeitaram essa salvação ofertada. Os judeus mataram os profetas que traziam esses sinais. Então esse sermão do capítulo 24 de Mateus foi conhecido como o sermão do fim, do Monte das Oliveiras, falando a respeito do princípio das dores, a respeito da grande tribulação. No final, Jesus deixa claro que ele ia voltar e estabelecer o reino dele, mas era diferente daquilo que os escribas, os fariseus e outros pensavam a respeito. Quando ele voltasse, ele traria salvação para aqueles que deveriam ser redimidos, mas ao mesmo tempo ele traria juízo para aqueles que o rejeitaram. E aí começa o texto que nós lemos. Começa uma parábola. E a gente está falando sobre parábolas nessa série que a gente tem trabalhado nos domingos. Parábola é uma aplicação prática, uma comparação que Jesus faz a partir do dia a dia das pessoas que estavam seguindo. As pessoas que eram camponesas, pastores de ovelhas, pessoas que trabalhavam na obra, no campo. Então Jesus usava essas referências que essas pessoas tinham para falar a respeito de coisas complexas. Então, depois de uma repreensão, ele começa a falar a respeito de coisas do fim. E ele traz essas parábolas. A parábola que a gente leu. E junto com essa parábola tem a parábola dos 10 talentos, que nós já falamos a respeito. Essas parábolas, elas trazem aprendizado para nós. E para nós, assim, abrindo parênteses, principalmente para nós, que eu creio ser a geração que vai participar desse tempo em que Jesus tem falado. A volta dele, o princípio das dores, quem sabe a tribulação. Eu creio que essa palavra, ela é direcionada a nós para ser posta em prática com urgência. Jesus está voltando. Amém? E não por acaso, Jesus, quando ele vai ilustrar a sua volta, trazendo salvação e juízo, ele fala a respeito do casamento. Para muitos, casamento é o fim, né? Nós cremos que o casamento é só o começo. A primeira lição, que é essa parábola que nós lemos, fala a respeito do casamento judaico e das suas tradições. O casamento judaico, ele poderia durar dias. A cerimônia, ela era dividida em partes. Tinha um banquete, tinha um cortejo e tinha a festa de núpcias. Tanto a noiva quanto o noivo, eles eram acompanhados nesse cortejo, nessa festa de núpcias, para um local anteriormente marcado. E eles saíam pelas ruas cantando, festejando. Inclusive, tem relatos da tradição do casamento judaico que era costume o noivo servir uma taça de vinho à noiva como um selo, como um cumprimento, como um fechamento de uma aliança. O vinho na Bíblia significa alegria. E não por acaso o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Eu imagino o desespero do noivo, né? E agora? Não tem aliança, não tem um vinho. Não por acaso nós estamos aqui hoje, celebrando a salvação de Jesus nas nossas vidas e nos trazendo esperança, trazendo de volta aquilo que nos dá esperança, ao tomarmos o vinho e o pão, comermos o pão. Nessa tradição toda que envolve o casamento judaico, a parte que eu acho mais interessante é essa parte do cortejo nupcial. Era marcado um local de encontro, eles saíam festejando. Então, geralmente, esse local de encontro era o pai da casa dos noivos, né? Tinha o dote, né? Como todos sabem. Até pouco tempo atrás tinha esse negócio de dote, né? Eu acho que eu não paguei dote, não, né? Mas tinha o dote. Então, até pouco tempo atrás, tinha o dote. E tudo isso fazia parte de um acordo. Na Bíblia, não tem o termo namoro, por exemplo. Não tem. A gente não tem o termo propriamente dito.
Mas tem uma espécie de noivado que fazia parte do acordo, da preparação para o casamento. José e Maria, pais do nosso Senhor Jesus, estavam noivos. Era como se as famílias tivessem feito o acordo, estabelecido o acordo antes. E nesse tempo eles já eram conhecidos como marido e mulher. Mas era aquele acordo, às vezes a respeito do dote, às vezes a respeito da festa, de onde seria, como seria. Mas é um período que dizem que era aproximadamente um ano. Dia até um ano, para que eles organizassem todas as coisas a respeito da festa. Mas eles já estavam com um compromisso, com aliança selada ali. E aí, a gente vê hoje em dia muitas pessoas falando que casamento é só um papel. Não é só papel. É um cortejo em que a gente sai anunciando para a cidade inteira, para todo mundo, a nossa vida sendo entregue, o nosso compromisso firmado. Não é só um papel, é um testemunho. É interessante, pensa se fosse nos nossos dias hoje. Eu vou casar, eu saio na rua festejando, junto os amigos e saio. Estou indo ao encontro da minha noiva. Fernanda faria o mesmo. Juntava as amigas e falava, estou indo ao encontro do meu noivo. E cantando, e festejando, e se alegrando, dizendo para todo mundo que fazia parte do contexto, da comunidade, que agora eu tenho um compromisso selado, agora eu faço parte de uma família. Imagina se fosse hoje. E é. A festa de casamento, ela tem esse intuito. Não é só um papel. Ela serve para nós reunirmos as testemunhas, as pessoas que vão validar a nossa aliança, que vão cobrar a nossa aliança, que vão nos ajudar em relação à nossa aliança. É interessante que não era só a noiva que tinha esse cortejo, que tinha esse acompanhamento das mulheres, das virgens, como nós vimos. O noivo também. Então eles encontravam, e essas acompanhantes, elas não eram a noiva. E aqui começa a nossa primeira lição. Muita gente associa a parábola das 10 virgens relacionada simplesmente à igreja do Senhor. Eu creio. Eu creio que a parábola fala sobre a igreja e fala sobre os nossos dias. Mas fala algo a mais. A noiva não eram as virgens. As virgens eram como se fossem concubinas. Aquelas íntimas da noiva que iriam com a noiva para a festa de núpcias. As concubinas, os irmãos que falam o crentez aí já estão acostumados. Mas as concubinas eram como se fossem esposas que não tinham alguns direitos legais, o mesmo status da esposa principal. Apesar de que dentro do povo judaico elas tinham direitos, inclusive estabelecidos pela própria lei do Senhor. Mas elas não tinham o mesmo status da esposa principal. Provavelmente pelo fato delas, geralmente as concubinas, elas não eram da mesma tribo, do mesmo povo, da mesma nação, geralmente eram estrangeiras. Não é por acaso. Pelo contexto, pela repreensão dos judeus, que Jesus estava fazendo há pouco tempo atrás, Jesus estava revelando um mistério que talvez eles não tinham entendido ainda. Provavelmente, quando ele falava a respeito dos amigos do noivo, nessa parábola que a gente acabou de ler, ele estava fazendo alusão exatamente àquilo que ele tinha dito há pouco tempo atrás, apontando para os fariseus, para os escribas, para os religiosos, falando, olha, vocês mataram os seus profetas. Os sinais estavam sendo dados, as pessoas estavam falando a respeito do reino, mas vocês fizeram questão de matar os seus profetas. Vocês assassinaram os seus profetas. Vocês não deixaram que a mensagem se espalhasse. Vocês sucumbiram à mensagem. Vocês são responsáveis por isso. Então, quando ele fala de um noivo, e o noivo é quem? Ele mesmo. Ele fala dos amigos que anunciam essa chegada, mas que têm com frequência as suas vozes silenciadas, para aqueles que não querem ouvir. Enquanto, quando ele fala das virgens, as amigas da noiva, das concubinas, provavelmente ele está falando da igreja do Senhor. Então, enquanto os profetas eram os amigos do noivo, muitos teólogos acreditam que essas virgens representam a igreja, a nós, ao corpo de Cristo. Então, quem é a noiva? Alguns acreditam que faz parte da igreja, outros acreditam que seria Israel à parte. Mas que tem uma coisa curiosa, tem. Jesus estava falando que, apesar da noiva, apesar daquele que se intitula da terra,
aquela que era de fato, a que tinha o status de ser herdeira, filha, a bênção se estendia para as virgens, para as amigas dela. Crendo assim, ou não, a primeira lição que a gente aprende desse texto é que mesmo sendo concubinas, mesmo as amigas sendo estrangeiras, elas eram virgens. E virgem representa pureza religiosa. Na parábola das 10 virgens, 5 virgens eram consideradas prudentes. E 5 virgens eram consideradas loucas, imprudentes, insensatas. O curioso é que ambas eram virgens. Ambas eram consideradas religiosas. Irmão, eu não sei o contexto que você foi criado, eu não sei o contexto em que você aprendeu a respeito de como se relacionar com Deus, mas uma coisa a gente crê: a religião por si só não vai te salvar. A religião somente, o cumprimento de um conjunto de regras não vai te aproximar de Deus. O que vai te aproximar de Deus é obedecer à vontade dele, é conhecer esse Deus, a ponto de reconhecer qual que é a vontade dele nas decisões tomadas. Mas um conjunto de regras não vai te salvar. Todas elas eram virgens, todas elas tinham uma pureza religiosa ali. E além disso, a parábola mostra que elas carregavam uma lamparina, elas carregavam algo que produzia luz. Todas elas tinham os recursos necessários para produzir luz. Lamparina, pavio. Mas faltava algo para algumas delas. A curiosidade é que, olhando de longe, parece a mesma coisa. Talvez, quem olhasse de longe, não conseguiria distinguir quem que eram as virgens prudentes e quem que eram as virgens insensatas. Significa que terá gente que vai passar vivendo uma vida religiosa pelos anos da sua existência aqui na Terra, o tempo todo. Tem gente que vai cumprir as regras tão bem quanto outras pessoas. Mas o próprio Jesus diz isso. Chegará no final, e no final desse texto ele diz, chegará no final pessoas que dirão: fiz isso em seu nome, fiz aquilo em seu nome. Ele vai olhar nos olhos e dizer: eu não te conheço. Porque não é aquilo que você fez. Não é só o preço que você pagou. É fazer aquilo por consciência, entender aquilo que você está fazendo. Porque Deus cobra de nós, e Jesus reforça isso. Não é a nossa capacidade ou a nossa falta dela. Jesus cobra de nós o nosso compromisso, o nosso obedecer. Só obedece alguma coisa aquele que entendeu a missão dada. Só obedece aquele que entendeu aquilo que se pede. Amém? Todas elas tinham uma aparência religiosa. Todas elas pareciam que estarem no caminho certo, fazendo as coisas certas. Elas tinham os recursos. Mas faltava azeite. E a gente vai entrar nesse detalhe. É interessante que aqui chega o ápice da história, né? E agora? Falta azeite. Qual que será o próximo passo? O que vai acontecer? Mas o que me chama a atenção é por que Jesus usou esse contexto de cortejo nupcial. Por que ele usou isso para falar a respeito da sua volta, do seu juízo? É porque a luz simboliza, na palavra do Senhor, a própria palavra de Deus. Lá no Salmo 119 diz assim, ó: a tua palavra ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Paulo, lá em Efésios 5, ele diz assim: mas todas essas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Lá em João, capítulo 1, verso 4, diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. 1 João, capítulo 1, diz assim: Deus é luz, e não há nele trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Luz representa a palavra de Deus, aquilo que ilumina, aquilo que dá uma direção, uma orientação. O próprio Jesus diz: eu sou a luz
do mundo. Vocês são a luz do mundo, sal da terra. Sejam a sal da terra, a luz do mundo. Ou seja, seja uma referência. Apontem para a verdade, apontem para o caminho. A luz, ela simboliza essa palavra que nos remete, nesse contexto, à obediência. Eu acho que a gente tem falado pouco sobre isso. Eu acho que a gente tem mergulhado muito em tratados teológicos, como a gente tem falado aqui. E eu não sei se é por perder a sensibilidade, eu não sei se é por estar atarefado demais. A gente se mergulha tanto nas tarefas diárias, que às vezes a gente perde o foco. A gente perde o foco daquilo que realmente nós deveríamos buscar. E exatamente para aquelas pessoas que são consideradas imprudentes, a resposta, e a primeira resposta, é: veja, olhe, foque, perceba. Não existe obediência no modo automático, irmãos. Não existe. Jesus, ele conta uma parábola a respeito disso. Ele fala que um senhor, ele tinha 2 filhos. E ele chama os filhos para trabalhar com ele no campo. E ao primeiro filho ele questiona: vamos? E o primeiro filho fala: eu vou. Eu vou. Pode ir indo, pai, que eu vou. Chegando no segundo filho, ele fala: vamos? E ele fala: não, agora não, estou atarefado, estou ocupado. Indo o pai a trabalhar, o segundo filho se arrepende, fala: não, eu vou, espera aí, eu vou ajudar meu pai. Enquanto que o primeiro filho, que dizia ir a obedecer, que fez o compromisso com o pai, não foi. Quem de fato obedeceu? Quem cumpriu a vontade do pai? Às vezes nós estamos tão atarefados e ocupados em preparar o ambiente, em preparar as coisas, que nós perdemos a sensibilidade, os nossos olhos se apagam. Jesus estava falando isso para fariseus, juntamente com seus discípulos. E fariseus são um grupo de pessoas que se prepararam como ninguém para a vinda de Jesus. Passaram anos trancados, estudando a respeito da palavra de Deus, a respeito do Messias que viria para redimir, para salvar o povo. E ficaram lá, criaram escolas e mais escolas, criaram uma estrutura. Surgiu então, nesse período interbíblico, sinagogas. Ele se reuniu em todas as cidades para falar a respeito da vinda do Messias. Trabalho não faltava. Mas o Messias veio, passou diante dos olhos deles, e eles não viram. Cuidado, irmãos. Luz é a palavra de Deus. E tem muito cristão no nosso meio, porque aqui fala de virgens também, que estão dando passos em falso, porque não estão enxergando de fato para onde estão indo. O trabalho é o mesmo, as ferramentas são as mesmas, parece a mesma coisa, mas que no final estão fazendo coisas segundo a sua própria vontade. É a palavra que nos liberta, é a verdade que nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Como nós dissemos aqui no começo, liberto não é aquele que faz aquilo que ele quer. Liberto é exatamente aquele que faz o contrário daquilo que ele quer. Uma pessoa livre não é aquela que satisfaz os seus desejos, é aquela que consegue lutar contra eles. Porque satisfazer os seus desejos é fácil, fazer o que eu quero é fácil. É o comportamento de uma criança. Ela faz aquilo que ela sente, aquilo que os instintos mandam. O contrário que é difícil. Você lutar contra os seus instintos, lutar contra os seus desejos. Apenas o conhecimento daquilo que nós estamos fazendo, apenas a orientação da parte de Deus, apenas a referência da cruz, do Cristo, é capaz de nos dar sentido para a vida. Lá em Amós capítulo 8 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que eu enviarei fome sobre a terra,
Não terão fome de pão, nem de sede, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Vai ter um dia, irmãos, que se você não tiver guardado essa palavra, essa luz que dá sentido para a sua vida, dentro do seu coração, virão tempos em que ela se tornará tão escassa, que as pessoas elas correrão atrás dela, buscarão, tentarão, mas não a encontrarão. Onde essas pessoas vão encontrar essa luz? Você tem sido luz? Como Jesus nos chamou a ser? Você tem guardado a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Ele? Ou você tem estado diante da presença do Rei, da presença do nosso Senhor, que tem preparado essa palavra que sacia, que mata a fome, que mata a sede, que nos dá uma referência, e tem saído vazio e com fome? A primeira mensagem, o primeiro sermão que eu trouxe, que eu preguei alguns anos atrás, era um sermão do livro de Ruth. Porque o livro de Ruth começa assim, que eles falando a respeito da história, e resumindo breve, que eles moravam numa terra chamada Belém, e que houve fome na terra de Belém. Então eles saíram para Moabe, buscando alimento. É interessante porque a palavra Belém significa casa do pão. Foi a primeira mensagem que eu fiz, que eu preparei. Irmãos, é como se a palavra estivesse apertando a gente, dizendo: olha, sabe a casa do pão? Faltou o quê? Pão. Não sei se você já percebeu isso, não sei se você já teve a sensibilidade de olhar para o lado, mas entre nós tem pessoas que estão entrando aqui com fome e saindo daqui com fome. A gente satisfaz com migalhas, a gente satisfaz com pouco, quando na casa do pão deveria ter pão que sacia a fome, que mata a sede. Amós nos revelou o que é esse pão. O que é o pão, irmãos? A palavra. O que é a luz? A palavra. Irmãos, a palavra é Jesus. Se tem gente que está entrando aqui com fome e saindo daqui com fome, está faltando o que, irmãos? Jesus. A palavra. Às vezes nós nos importamos tanto com a liturgia das coisas, nós importamos tanto com como vai ser o culto, como vai ser preparado. Nós preparamos uma mesa linda aqui, ó, para receber os irmãos, participar da ceia do Senhor. Nós organizamos as cadeiras em seu devido lugar. Nós preparamos tudo. Mas tem gente que está chegando aqui com fome, saindo aqui com fome. Você tem sido luz para essas pessoas? Você tem sido o pão? Você tem sido a água que mata a sede? Você tem transmitido aquilo que você já recebeu? Porque a palavra nos garante que aquele que experimentar dessa água, aquele que experimentar desse pão, jamais terá sede ou fome novamente. E a palavra do Senhor nos garante que nós fomos resgatados, nós fomos retirados, transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz. Era para ser um caminho sem volta. Se a gente não está vivendo isso, essa vida plena, se a gente está preocupado com outras coisas, se não ir na direção de Jesus, talvez a gente não tenha vivido essa transformação ainda. Talvez a gente não tenha experimentado esse pão que sacia. Talvez a gente tenha buscado a nossa satisfação em outras coisas. Talvez no dinheiro, talvez na aparência, talvez no reconhecimento das pessoas. E por incrível que pareça, a palavra está dizendo que é dentro da igreja que às vezes isso acontece. Porque ambos eram
virgens, elas eram iguais, elas faziam parte da igreja também. Só que dentro da igreja tinha gente que estava buscando reconhecimento, gente que estava buscando dinheiro, gente que estava buscando outras coisas, senão, o quê? O encontro com o noivo. É curioso isso, porque lá em Marcos, capítulo 8, tem a segunda multiplicação dos pães e peixes. Jesus e seus discípulos, eles entram no barco. Interessante isso. E eles começam uma viagem. Os discípulos, nessa viagem, vamos lá, pausa. Segunda multiplicações, pães e peixes. Eles terminam de multiplicar, entram no barco e vão atravessar para o outro lado do mar. Nessa viagem, os discípulos perceberam que eles haviam esquecido o pão. E eles começaram a brigar entre eles. Jesus repreendendo eles. E eles começaram a brigar entre eles. Jesus está falando isso aí, porque a gente esqueceu o pão. A gente esqueceu de trazer pão. Irmãos, já parou para pensar que isso não faz sentido nenhum? Eles começaram a brigar por pão. Com Jesus dentro do barco. E Jesus tinha acabado de multiplicar 7 pães para um monte de gente. Milhares de pessoas. E eles estavam brigando pelo quê? Pão. Quantos de nós, nas nossas orações, a gente tem brigado por pão? Quantos de nós, nas nossas orações, quando a gente vai orar para Jesus, a gente tem brigado por aquilo que traz satisfação momentânea? A gente tem brigado, lutado por aquilo que é secundário. Quantos de nós, quando estamos encarregados a fazeres do dia a dia, nós esquecemos daquilo que Jesus já fez por nós? A gente esquece rapidamente que é o próprio Jesus ali, que há pouco tempo atrás multiplicou pães e peixes ali, e saciou uma multidão e sobraram cestos ainda. A gente esquece rápido. E aí a gente dobra o nosso joelho diante de Jesus e clama: Senhor, resolve o meu problema. Satisfaz essa parte da minha vida aqui. Ajeita esse negócio. A nossa oração não deveria ser essa. A nossa oração, em primeiro lugar, não deveria estar preocupada naquilo que nos falta. A nossa oração deveria estar focada naquilo que nós já recebemos, aquilo que nós já ganhamos, aquilo que já está nos satisfazendo, independente da circunstância. A oração dos discípulos deveria ser: Senhor, onde o Senhor eu for, estarei contigo. Senhor, me permita acompanhar o Senhor até o fim. Mas não, Senhor, a gente esqueceu o pão. Quantos de nós oramos por mudança nas nossas finanças, quando na verdade nós deveríamos orar e se perguntar, na verdade, onde está Jesus no meio disso? Se eles parassem para pensar que o próprio Jesus que multiplicou os pães estavam ali, ele não brigava por pão. Ao invés da gente orar simplesmente para Deus restaurar o nosso casamento, transformar o nosso casamento, a gente deveria se perguntar: onde está Jesus na minha relação conjugal? Faria mais sentido para nós. Ao invés da gente orar para Jesus mudar ministério, religiosidade, a gente deveria perguntar: onde está Jesus nas nossas práticas, nos nossos cultos? Onde está Jesus? Porque, irmão, se você vir aqui e sair com fome daqui, Jesus não está aqui. O banquete está preparado, a ceia está preparada. Você tem que sair daqui com seu azeite, que produz luz, cheio. A segunda lição que a gente tira da parábola, para a gente chegar na parte final, é que a luz é a palavra de Deus, mas ela só pode produzir se ela estiver consumindo o azeite. A luz, ela precisa de um combustível ali para ela ser produzida. E no caso, o combustível ali era o azeite. Azeite representa o Espírito Santo, representa a unção, ou representa a graça de Deus nas nossas vidas. Não adianta a gente só saber o caminho. Para chegar no propósito, é necessário uma jornada, é necessário um movimento, é necessário um caminhar. Esses dias, na rede social, eu vi uma analogia interessante sobre isso. Falando a respeito de como Deus, ele tem um jogo sobre o seu controle, sobre o seu domínio. E ele fez uma analogia com o jogo de xadrez.
E fazia uma comparação interessante com a responsabilidade humana e a soberania dele. É como se Deus fosse um pai que decidisse jogar xadrez com o filho. Mas o pai sempre ganha. Sempre ganhava. Filho, criança ali, aprendendo as táticas, as técnicas. O Jade é bom nisso, né, Jade? As táticas, as técnicas ali, ó. Cauã também. É como se fosse um pai jogando com o filho. E de repente o pai fala: chega, hoje eu deixo meu filho ganhar. Eu vou deixar meu filho ganhar. Vou deixar ele chegar ao final, alcançar o objetivo do jogo. E aí ele começa a movimenta uma peça. Aí o filho fica observando, né? Tipo, pedindo orientação do pai. O que eu faço? Qual que é a resposta do pai para uma situação dessa? Joga. Só joga. Independe do que você vai fazer. Eu vou deixar minha dama ali, ó, exposta, para o seu cavalo ir lá e capturar. E às vezes o pai deixa a dama exposta ali, o filho, em vez de capturar, faz outro negócio. Piora. Atrapalha o jogo. Mas o pai tem um domínio sobre o jogo. Então ele deixa. Independente do movimento que o filho faça ali, ó, o pai está no controle. Às vezes, a gente está tão focado em saber sobre, que a gente esquece de experimentar, de viver, de se mover. Então é um povo que estava lá na frente do mar. E diante do mar, com um exército egípcio atrás, Moisés clama a Deus. E qual que é a resposta de Deus? Diga ao povo que marche, vai, caminhe. Eu tenho controle sobre o jogo. Só faz. Independente do que você faça. Vai. Dá o primeiro passo, se movimente. Quantos de nós dedicam a vida inteira tentando acumular ferramentas necessárias para uma viagem? E no final, as bagagens elas pesam tanto, que já não há força mais para levar as bagagens. Os fardos se tornam pesados demais para a gente levar. E às vezes a gente se prepara tanto tempo para uma viagem que a gente vai colocando as malas dentro do carro e chega um ponto que não cabe mais. E fala, ou as malas ou eu, né? Vocês já passaram por isso? A Fernanda foi redimida aí, ó. A Fernanda foi liberta. Amém? Foi liberta. Mas era mala. E era minha mãe, que é meio assim também, né? Preparada para tudo. Tem um kit de sobrevivência, primeiros socorros, tem um kit lá de remédio, tem uma coberta, para que se a coberta que ela levou faltar, tem mais uma. E é assim, tem um travesseiro extra do travesseiro, que já é extra, sabendo que lá já tem um travesseiro. É assim, aquela pessoa que se prepara tanto, chega um ponto que ou ela vai ou as bagagens vão. Não cabe, é insustentável. É o dilema da viagem espacial. A gente precisa de combustível para ir para o espaço. Só que quanto mais combustível, mais força precisa do motor ali para levar esse combustível, porque ele pesa. E aí fica aquele dilema, coloca mais combustível, aumenta a potência do motor, ou diminui a quantidade de combustível para diminuir a potência do motor. Eu só quero tirar esse negócio do chão. Tem gente que passa a vida toda se preparando para uma viagem. Só que chega a um ponto que ela está tão exausta, que ela não consegue desfrutar do passeio, desfrutar da jornada. Não sei se você é do time, do grupo, daqueles que se cansam mais do que descansam na viagem. São tantas preocupações, são tantas coisas para fazer, é tanta preparação que você não desfruta do principal, que é o caminho, que é o movimento. Aquelas virgens, elas tinham tudo para se encontrar com o noivo. Tinham a lamparina, na lamparina preparada, pronta, inclusive acesa. Todas as lamparinas estavam acesas. Significa que elas tinham a palavra? Tinham a palavra. Tinham o Espírito, a graça? Tinham a graça, tinham o Espírito. Mas elas vão perdendo. E aí, nesse tempo de preparação, talvez por achar que Jesus está demorando, talvez por achar que uma área da nossa vida não tem solução, isso vai se tornando um peso a mais para elas. E aí elas vão perdendo as oportunidades. E cada oportunidade perdida se torna mais um fardo que é colocado sobre a carga. Chega a um ponto que ela não aguenta mais e desiste da viagem, desiste da jornada. A resposta de Jesus para isso é uma só.
joga. Vinde a mim. Venha. Jesus só fala isso, venha. Entrega suas ferramentas e bagagens para mim e receba as dele. É isso que ele está falando. Toma o meu jugo, toma o meu fardo, porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve. As 10 virgens eram idênticas, não havia como diferenciá-las. Ambas tinham a palavra, tinham um azeite. Só que é curioso porque mesmo as prudentes, juntamente com as insensatas, que a Bíblia traduz como insensatas, mas que pode ser traduzida como loucas também, ambas dormiram. Elas dormiram. Nos nossos dias, o que nós mais temos visto são crentes, pessoas que se dizem relacionar-se com Deus, mas que estão dormindo, que pegaram no sono. Pessoas que se decepcionaram com a demora de Jesus. Pessoas que se comparam com as demais pessoas. Pessoas que ficam distraídas com o agora, com o trabalho de hoje. E acabam perdendo o foco principal. A luz vai se apagando. A referência da palavra vai se perdendo. A energia está sendo consumida. E elas esquecem do foco principal. Irmãos, qual que é o foco principal dessa parábola? Existem personagens principais. 2 personagens principais. Quais são os 2 personagens principais dessa parábola? Nem são as 10 virgens. O noivo e a noiva. Os personagens mais importantes do casamento são o noivo e a noiva. O noivo é o mais importante, os seus amigos. A parábola está dizendo da forma como as noivas deixaram de receber o noivo. O alvo é ele, é o noivo. O noivo e o cortejo que ele trazia, né? Os amigos do noivo. Os que apontavam para o noivo. Irmãos, como a gente começa a pensar nessas coisas, a gente começa a perder o foco daquilo que é principal para nós. Que é Jesus. Que é aquele que nos prometeu um lar. Que é aquele que nos garante felicidade, satisfação, alegria. É aquele que nos dá um nome, uma identidade. Que nos prepara uma família. A gente esquece disso. A palavra que nós vamos participar, relacionada à ceia do Senhor, diz assim, lá em 1 Coríntios 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão, e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há muitos entre vocês fracos e doentes, e muitos que dormem. Irmão, a gente começa a dormir quando a gente não discerne o corpo. A gente começa a dormir quando a gente perde a referência da luz. A luz começa a se apagar. Ela fica fraca. Se eu diminuir mais essas luzes, vocês acenderam. Se eu diminuir essas luzes, irmão, daqui a pouco, vocês já estão lá, ó. As primeiras aulas, irmãos, eu dou a aula, a primeira aula, irmão, é com a luz acesa, apagada, assim, ó. Se tivesse a lanterna, eu até brinco, a luz da verdade ali, ó. A lanterna da justiça. Era aqui, ó, no rosto. É a luz que revela as coisas. E eu falo para os meninos, postura. O que isso tem a ver com a aula, postura? Eu falo, irmão não, eu falo alunos. De vez em quando eu falo irmãos lá, hein. Eles estão lá, ó. Chega, 7 horas da manhã, aquele climinha gostoso, agradável. Aí eles pegam aquela blusa que eles sempre levam, colocam aqui, ó. E o professor falando sem parar. Fala, ó, daqui a pouco eu vou sumindo assim, ó, sumindo. E você vai até babar aqui, ó, babando assim, ó. Eu sei. Então o que você faz? Postura. Ergue o queixo aqui, ó. Você vai ensinar o seu cérebro através do seu corpo, e não o contrário. Não o contrário, é exército. Eu fiz o TG, ó, sou soldado do exército lá. Postura. O tenente falava, o subtenente falava, você não precisa cantar o hino, não. Você precisa fingir que está cantando. Mas quem olha lá, ó, tem que ver a veia da sua testa aqui, ó, saltando. Você pode gesticular, mas tem que ir lá, ó, olho arregalado, o cap que eles falavam assim, ó, pra cima, você olhar para cima. Por que o cap era assim? Aqueles policiais meio invocados, né? Por que é para baixo? Porque te força o quê? Erguer o queixo, olhar para cima. Por que a postura é assim? Você descansa assim, por quê? Peito estufado, barriga para dentro, é isso aí, ó. Postura ereta.
Às vezes você está pensando lá no lanche, na janta, não sei. Está pensando em outra coisa. Mas quem te vê, pensa, nossa, preparado para qualquer situação. Às vezes você está em outro lugar. Muitos têm preparado o ambiente, têm dormido por falta de luz, por falta de referência. E a luz vai se apagando. E a luz vai se apagando. E é curioso, quem já viu uma lamparina funcionando, já tive a oportunidade de ver uma lamparina funcionando. E não mudou muita coisa, irmãos, da época de Jesus. Sabe que ela vai se tornando aquela meia luz. Ela vai diminuindo, até escurecer por completo. Mas ela vai deixando assim um resquício de luz. Irmão, as mudanças são sutis. Para que você perca o contato com a palavra de Deus, para que você perca a referência. A gente falou sobre isso no culto passado, a respeito do desvio, que pode ser de meio grau ali, de 1 grau, mas que lá na frente faz uma diferença enorme. É sutil. É aquele tem nada a ver, que a gente fala sempre, né? Tem nada a ver. Isso aí é do Velho Testamento, tem nada a ver. Será, irmãos? Você tem discernido isso? Você tem tido contato com a luz que revela todas as coisas? Porque a luz, ela faz a gente discernir o corpo de Cristo. É a falta de comunhão, que é relatada como o esfriamento do amor dos últimos dias. A palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Imagina uma luz ali, ó, se perdendo uma lamparina, ao ponto dela se apagar, ou ao ponto dela ficar tão fraca, que você cai no sono. Eu fico imaginando. Tinham 10 noivas. Aliás, 10 virgens ali, ó. Todas dormiram. Tanto as prudentes quanto as imprudentes. As sensatas e as insensatas. As sábias e as loucas. Todas as virgens dormiram. A igreja dormiu. E é nessa hora que ouviu-se uma voz dos amigos do noivo, olha os profetas aí, ó. Os amigos do noivo dizendo: eis que o noivo se aproxima, eis que o noivo vem, se preparem. Eu imagino, irmãos, que isso não foi a porta de fato. Lembra que é um cortejo, é uma festa. Então eu imagino que essas virgens ouviram de longe o barulho que se aproximava, e elas acordaram assustadas com o barulho, com o anúncio, de longe. Os sinais que apontavam para o noivo. E aí nessa hora elas tiveram uma conversa. As insensatas se voltaram para as prudentes e disseram: está se apagando a nossa luz, a nossa lamparina. Nos dá um pouco de azeite. E a resposta foi: vá lá e compra, que se a gente distribuir para vocês, vai faltar para nós também. Vai lá e compra vocês. E o curioso é, se ele tivesse a porta de fato, adiantaria elas irem comprar? Adiantaria elas saírem da casa e ir lá comprar azeite? Não. Provavelmente ele estava longe, ele estava ouvindo de longe algum barulho, não percebendo onde eles estavam. E ela achou que dava tempo e foram comprar. As 5 acharam que era assim, dava tempo. No final a gente resolve as coisas. E o noivo chegou. Irmãos, a gente acha que nos últimos dias vai acontecer um avivamento no sentido de vai acontecer um mover, um carisma, as pessoas elas vão amar mais. As bênçãos do Senhor vão prosperar tudo. O evangelho vai ser pregado para todas as nações e todo mundo vai se converter. Irmãos, nos últimos dias o amor se esfriará. E se nós não estivermos atentos, preparados de fato, com as experiências, com o Espírito Santo, com a graça de Deus, nos gerando experiências diárias, que nos iluminam, que nos apontam para Cristo, a gente corre o risco de, mesmo parecendo com a igreja, fazendo aquilo que a igreja faz, tendo os mesmos recursos que a igreja tem, no final não entrar com o noivo nas bodas do Cordeiro, na festa de núpcia. É a falta de comunhão que é responsável pelo esfriamento dos últimos dias. O pastor Franco fala a respeito disso. Ele tem falado sobre a hospitalidade, que é um sinal dessa abundância de graça dos últimos dias, que é exatamente o contrário disso que a gente está falando.
Se a resposta para o esfriamento é a comunhão, é a hospitalidade, significa que o esfriamento ele se dá o quê? Na falta de comunhão. Cuidado, para que a falta de discernimento das outras partes do corpo não te levem à frieza espiritual. Azeite, irmão, é pessoal. Presta atenção. O azeite era a porção de cada lamparina, cada luminária. Se você não se preparar, ele vai continuar queimando enquanto você está dormindo. Ou seja, quando Jesus fala, olha, muitos em meu nome fizeram isso, fizeram aquilo, curaram enfermos, profetizaram. Ele está falando que o azeite estava queimando. Mas não para conhecer o noivo, não em prol de conhecer melhor o noivo, não em prol de apontar para o noivo. Não gaste a sua energia, não gaste aquilo que Deus te deu naquilo que Ele não pediu para você gastar. É isso que a Bíblia chama de insensatez. No final das contas, Deus ele está nos alertando a respeito da sua vinda, nos dando uma oportunidade a mais de nos arrependermos dos nossos pecados, para que quando Ele vier e colocar as coisas em ordem, nos levar para o banquete que Ele tem preparado, nós estejamos cientes da chegada do noivo e temos a oportunidade de desfrutar daquilo que o noivo tem a nos oferecer. Bom, vamos ficar de pé. A Bíblia fala e ela faz uma comparação interessante a respeito de prudência e insensatez. A diferença entre o prudente e o insensato não é os recursos que ele tem, não é aquilo que ele parece ser. A diferença entre o prudente e o insensato é aquele que vive fora da realidade, aquele que não consegue discernir a verdade diante dos próprios olhos. E ele gasta os seus recursos, e ele gasta aquilo que ele recebeu fora do tempo de Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração a respeito da igreja dele. Irmãos, nunca houve um tempo em que nós tivemos tantos recursos. Nós temos recursos que talvez a igreja primitiva, talvez não, a igreja primitiva, a igreja que partiu de 12 homens, que incendiaram, que inundaram, que ganharam continentes, países, cidades. Eles não tiveram aquilo que a gente tem hoje. Mas uma coisa eles tiveram, e é aquilo que está se perdendo entre nós: comunhão. Comunhão. Não adianta saber sobre Deus. Não adianta saber sobre Deus. É preciso conhecer a Deus. Essa é a nossa oração. Os irmãos que estão nos visitando, não adianta chegar aqui e ver essa palavra, entender uma palavra bonita, interessante, se na atitude dos irmãos aí, ó, ao recebê-los, eles não se sentirem bem tratados, acolhidos. Talvez não é essa palavra que vai fazer com que eles conheçam a Deus. Talvez é o seu abraço, é o seu aperto de mão, que vai ser luz na vida dele. Tiago fala que não adianta nada a gente orar por alguém que está com fome, de fome literal. Despedir a pessoa que pede comida com uma oração se não der comida para ela. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque a fé sem as obras é morta. Às vezes tem alguém que nunca recebeu um abraço. Às vezes tem alguém que nunca ouviu uma palavra de ânimo. Às vezes tem alguém que nunca recebeu um carinho verdadeiro, que nunca experimentou amor, não só o amor de Deus, mas o amor de alguém. E você está retendo isso que Deus colocou na sua vida. Nós vamos orar pela ceia do Senhor. Mas antes de orar pela ceia do Senhor, nós vamos orar uns
pelos outros. Nós vamos convidar você a sair do seu lugar, orar por alguém, interceder por alguém, abraçar, cumprimentar, profetizar, amém? Glória a Deus. Sendo voz de Deus aí, compartilhando, entregando tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração, para ser luz, para ser pão, para ser a água na vida dessas pessoas, amém? Oremos ao Senhor. Sai do seu lugar, ore por alguém. Senhor Deus e Pai, nós oramos. Nós oramos, Senhor, para que Deus... Nós oramos para que o Senhor possa nos usar agora. Nós oramos para que o Senhor possa completar a boa obra que o Senhor começou, Pai. Nos fazendo compartilhar aquilo que o Senhor já colocou em nós. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, a um lugar de encontro verdadeiro. Nós oramos, Pai, clamando. Senhor, usa-nos, Senhor, como uma voz profética, uma palavra de ânimo, Senhor, uma palavra de sabedoria. Usa-nos, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelo encontro marcado. Obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão. Nós oramos, Senhor, agradecendo pela palavra revelada. Nós oramos, Senhor, agradecendo por esse tempo. Nos permita, Senhor, viver isso, experimentar isso de maneira intencional. O Senhor que não se poupou por nós. O Senhor que se entregou, Senhor, até o último suspiro, até o último fôlego, até a última gota de sangue. Que nós possamos nos entregar aqui, Senhor. Participar da nossa ceia do Senhor é aquele que ficar à vontade, participar. Não se retenha. Você está em casa. A palavra do Senhor diz que o requisito para nós participarmos da ceia é nós analisarmos a nós mesmos, entendendo que nós fazemos parte de uma família. Então, examine-se o homem a si mesmo, para que ele discina o corpo e ele não se torne como muitos que não têm discernido o corpo, estão fracos, doentes, dormindo, mortos. Vou pedir pro Patrick, tá bem? Você pode nos ajudar distribuindo a ceia? Galera, você pode distribuir ali para nós, por favor?
nas bodas do Cordeiro. Se prepare. Glória a Deus. Os irmãos receberam? Amém? Então, irmãos, erga o cálice, erga o pão. Feche os olhos, consagremos o corpo e o sangue de Cristo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa mesa preparada. Muito obrigado, Senhor, por nos trazer à memória, Senhor, o teu sacrifício na cruz, a entrega, Senhor, a aliança firmada. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido até aqui. E se estamos aqui, Senhor, por causa das tuas misericórdias, pela tua graça, Senhor, que tem nos sustentado, Senhor, nos tempos bons e nos tempos difíceis. Em nome de Jesus, Pai, que nós não venhamos nos esquecer, Senhor, o preço que foi pago, a cruz do Calvário. Nós não venhamos esquecer, Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós. Éramos nós que deveríamos estar pregados naquela cruz. Éramos nós que deveríamos, Senhor, sofrer com a morte eterna, com a separação total do Senhor, do Deus. Mas o Senhor nos deu um caminho de volta através da cruz do Calvário. Se hoje nós podemos nos alegrar com os nossos irmãos, se hoje nós podemos, Senhor, desfrutar da mesa preparada, é porque o Senhor se entregou por nós através do seu Filho Jesus. Em nome de Jesus, que ao participarmos, Senhor, desse sangue de Cristo, representado pelo suco, pelo pão, Senhor, que representa o corpo de Cristo, que nós venhamos ser fortalecidos e revestidos, Senhor, de autoridade, pois nós teremos a consciência, Senhor, de que nós jamais, nunca mais, estaremos sozinhos novamente. Nunca mais, Senhor, a partir de agora, nós estaremos sozinhos diante das decisões tomadas, diante das dificuldades da vida, diante daquilo que nós temos adiante de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós consagramos o sangue e o corpo de Cristo. Irmão, para não passar batido, pelo menos, irmãos, compartilha o sangue de Cristo com a pessoa que está do seu lado. Professa palavras de ânimo, de testemunho. Compartilha. Abençoa a vida dela. Entre em comunhão. Aleluia. Para a gente encerrar, agradeço a presença dos irmãos. Aleluia, muito bom ter os irmãos aqui presentes. Irmãos, é os irmãos que trazem à memória aquilo que nos dá esperança. Amém? É um pedacinho do céu. Tiago na harpa celestial, né? Alto. Aleluia. Eu queria agradecer, irmãos, mais uma vez. Obrigado, esposa, pela sua visita. A gente fica feliz. E já é de casa, viu, né? Já é de casa, já faz parte da família. Os meninos que têm nos visitado. A Anne que tá sumida, né, Anne?
mas que está aqui presente. Que bom que você veio. Estava doentinha, mas graças a Deus está aqui com a gente. O Patrick estava meio baqueado hoje de manhã, mas que está aqui firme e forte, já servindo, trabalhando. Glória a Deus. Irmã Rose, pastora Rose, Deus abençoe. Peço perdão, irmão. A gente tinha uma ceia hoje, eu queria dar uma oportunidade para você fazer uma oração, dar um testemunho, mas a gente terá essa oportunidade mais vezes, se Deus quiser, irmãos. Não perca a oportunidade de chegar na pastora Rose e conversar com ela a respeito daquilo que ela tem para falar. Não só a pastora Rose, Mara também, que sabendo o testemunho que você tem para edificar as nossas vidas, testemunha. A gente vai preparar um ambiente. Amém? Então, é de casa, tá? Fique à vontade, de casa. Tem um lanchinho ali, tem um cafezinho pelo menos. Amém? Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo estejam conosco todos os dias. Nós dizemos amém.